A inflação é sempre um fenómeno puramente monetário ou será que existe algo mais profundo, algo estrutural, acontecendo na base da nossa economia? Hoje, nós vamos explorar um modelo empírico e prático que conecta o chamado descolamento financeiro à inflação aqui no Brasil. O nosso grande objetivo é entender, com absoluta clareza, como essas variáveis interagem e criam aquela pressão nos preços que afeta o dia-a-dia. Vamos mergulhar na dinâmica real do sistema econômico. Nossa jornada de hoje passará por 6 etapas pontuais. 1. A hipótese do descolamento. 2. Dados e fontes. 3. A mecânica da matemática. 4. Os resultados da regressão linear. 5. As limitações do modelo. E, por fim, 6. A conclusão. Parte 1. A hipótese do descolamento. Compreendendo a desconexão central. Vamos começar pela nossa premissa principal. Imaginem duas grandes forças operando em conjunto. De um lado, temos o crescimento financeiro, que é basicamente a expansão da moeda e do crédito sendo injetados no sistema. É a velocidade do dinheiro. Do outro lado, temos a economia real, que é a produção de facto, medida pelo produto interno bruto e pelo consumo de energia das indústrias e empresas. O ponto crucial de toda essa teoria está na fricção entre essas duas engrenagens. Quando o crescimento financeiro acelera muito mais rápido do que a capacidade da economia real de produzir bens físicos, a engrenagem sofre uma fratura. Essa exata desconexão, que chamamos de descolamento, é o que vai inevitavelmente gerar as pressões inflacionárias no futuro. É um desequilíbrio na própria fundação do sistema. Parte 2. Dados e fontes. A fundação da análise. Agora, para provar que isso não é apenas uma teoria bonita, nós precisamos de dados reais e históricos. E a fundação da nossa análise é baseada em informações oficiais que cobrem o período de 2010 a 2023. Nós utilizamos o IPCA do IBGE como a nossa métrica de inflação. Para crédito e moeda, fomos direto aos dados do Banco Central do Brasil. E para medir a economia real, aplicamos o PIB e uma métrica proxy de energia do próprio IBGE. O uso de instituições com esse nível de credibilidade é o que confere o rigor e a robustez do que nós vamos ver a seguir. Não há o menor espaço para achismos. Parte 3. A mecânica da matemática. Cálculos passo a passo. Mas como se calcula essa dinâmica na prática? É um processo lógico de 4 passos bem definidos. O passo 1 é calcular o crescimento base das nossas variáveis. O passo 2 é combinar esses crescimentos usando pesos específicos para formar os nossos 2 grandes blocos, o grupo financeiro e o grupo real. O passo 3 é uma subtração direta para encontrar o tamanho exato desse descolamento. E, finalmente, o passo 4, que é projetar esse resultado e associar o desequilíbrio encontrado com a inflação que vai acontecer no período seguinte. É a construção de uma ponte analítica entre uma causa de hoje e um efeito de amanhã. O coração de toda essa metodologia é justamente a métrica do descolamento. Em termos muito simples, é o crescimento financeiro menos o crescimento real. Pensem no seguinte cenário. Se o grupo financeiro apresenta uma expansão forte de 11%, enquanto a economia real registra um avanço modesto de 2,7%, a matemática nos entrega um descolamento de 8,3%. Mas isso não é apenas um número frio, é a quantificação exata de um problema sério, muito dinheiro na praça caçando uma quantidade pequena de bens e serviços. E essa força motriz sobrecarrega a economia, exigindo a inflação como válvula de escape. Parte 4. Resultados da regressão linear, o veredito empírico. Para entender de verdade a relação entre esse descolamento e a inflação real, nós aplicamos uma regressão linear simples com um período de defasagem. E o que os dados nos dizem? Eles nos entregam um coeficiente de impacto de 0,32. Traduzindo isso do economês, em média, para cada ponto que o índice de descolamento sobe, a inflação tende a subir 0,32 no ciclo econômico seguinte. Isso comprova, de maneira totalmente quantitativa, que aquela injeção desenfreada de crédito não evapora no ar. Ela inexoravelmente se transforma na conta da inflação que nós pagamos no supermercado. E aqui está, muito possivelmente, o dado mais impressionante da nossa investigação. O R² atingiu 41%. Essa métrica diz o quanto o modelo consegue explicar da variação inflacionária. Parem para pensar na complexidade formidável da economia brasileira. Nós temos ruídos externos, solavancos no dólar, questões fiscais imprevisíveis. Descobrir, no meio desse cenário complexo, que uma conta focada apenas na diferença entre dinheiro e produção real responde por quase metade de toda a pressão da inflação é um resultado estatisticamente expressivo e muito revelador.
Quando nós consolidamos tudo isso, o argumento fica muito difícil de ser ignorado. Vemos uma inflação base que flutua perto dos 2,1%. Temos um coeficiente de impacto claramente positivo na casa de 0,32, indicando a transmissão direta aos preços. E a cereja do bolo, uma explicação superior a 40%. É um padrão estatístico altamente relevante que nos dá um recado muito claro: o excesso financeiro atua como uma força gravitacional contínua, puxando os preços para cima de forma constante. Parte 5. Limitações do modelo. Interpretando com cautela. Obviamente, para mantermos o rigor científico, precisamos ter os pés no chão e reconhecer as limitações. Nós omitimos variáveis complexas para focar no descolamento, não aplicamos um teste estrito de causalidade e usamos algumas aproximações, como a energia, para entender a atividade real. Em outras palavras, estamos simplificando uma realidade imensamente complexa. Mas colocar tudo isso às claras não diminui em nada as nossas descobertas. Na verdade, isso demonstra uma postura analítica madura e cautelosa que é a base de qualquer estudo económico de respeito. Parte 6. Conclusão. Uma nova leitura estrutural. O que nós concluímos de toda essa exploração? Que nós temos em mãos um modelo testável, alimentado com dados reais e que nos oferece uma leitura estrutural fantástica. O objetivo nunca foi substituir os modelos macroeconómicos tradicionais, porque eles têm o seu próprio valor. O objetivo é adicionar uma nova camada ao debate. Nós conseguimos pegar algo que muitas vezes soa puramente teórico e transformar em uma prova quantitativa visual de como a assimetria entre o ritmo do dinheiro e o ritmo da produção realmente afeta o sistema. E para encerrar de forma memorável, a reflexão que melhor resume toda a nossa análise é exatamente esta. Entender a economia não é só olhar números, é entender a relação entre eles. Porque é justamente nesse perigoso descompasso entre a velocidade de criação do dinheiro e o passo arrastado da produção que se esconde a verdadeira raiz da inflação. Fica o convite para que possamos sempre questionar como a base do nosso sistema opera de facto, olhando muito além do que os simples números mostram na superfície.